Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia no Salmo 42. Versículo 11. Salmos 42, versículo 11. Amém? Sabe, às vezes eu fico me perguntando, fico pensando, parece chato. O tempo que eu ministrei louvor, provavelmente muita gente me achava muito chato, porque eu sempre ficava insistindo: cante, cante, abra sua boca, cante. Não importa se você é desafinado, cante. Não importa se nem você gosta do teu timbre de voz, cante. Porque nós não temos como definir totalmente como as coisas vão acontecer no céu, como vai ser o céu. Nós temos muitas ideias, muitos simbolismos que o Apocalipse traz para nós, muitas interpretações. Você já parou para pensar, vai que o céu seja louvor, louvor, louvor e louvor? Vai que no céu seja ficar junto com os anjos que agora estão fazendo isso o tempo todo, dizendo: santo, 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 santo. Se tem algo que o céu respira, é santidade. Você não vê naqueles que foram privilegiados por ter visões, pré-anúncios do que acontecia no céu, como Isaías, como João, como o apóstolo Paulo, de citarem que em algum momento os anjos gritavam, cantavam, glorificavam a Deus, dizendo que Ele era bom, 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 dizendo que Deus era poderoso, poderoso, que Deus era lindo, lindo. Mas todos dizem que os anjos cantavam: santo, 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 santo. E se essa for a nossa vida, nas próximas eternidades? Porque imagine você, de repente, na 100ª vez já dizendo: S-A-N-T-O, santo, 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 S-A-N-T-O, santo, por aqui, e tem uma eternidade inteira pela frente para ficar dizendo isso. E como disse o Bill Johnson, mesmo nos momentos mais difíceis e tribulosos da nossa vida, nesse lugar é a única oportunidade que temos de adorá-lo, de louvá-lo, em meio a dores, aflições, e demonstrar o nosso amor pelaquilo que realmente importa em nossas vidas. Então, mesmo que eu não cante, mas vou continuar sendo chato dizendo: cante. Abre a tua boca, exalte o Senhor, com as tuas palavras, desafinado, com um timbre de voz que você não gosta também. Ninguém gosta do seu próprio timbre de voz, porque nós temos um negócio atrás do cérebro aqui, você pode estudar isso, que nós ouvimos a voz diferente do que os outros ouvem, por causa de um eco que nós recebemos para ouvir nossa própria voz. Então, na verdade, nós mesmos não ouvimos a nossa voz como realmente ela é. Então não te preocupe com isso. De repente você não acha a tua voz agradável, mas com certeza tem alguém que acha. E o nome dele é Jesus. E o nome dele é Espírito Santo. O nome dele é Deus, Pai. Ele ama ouvir a sua voz. Ele ama saber que você está presente, não só de corpo, mas de corpo, de alma, de espírito, que você está inteiro para Ele. E antes de nós lermos o texto da palavra, eu queria te convidar para, no final, ir lá e colocar o teu nome para participar do retiro. Olha que vergonha, eu fiz um banner daquele tamanho lá.
tem apenas 15 rostos lá pregados. Eu quero entupir aquilo lá, quero ter que fazer um outro que não caiba mais naquele lá. Por favor, gente, não deixa para a última hora. Eu sei de muita gente que não colocou o nome lá ainda. Por favor, faz isso. Até para tirar a aflição do nosso coração. Amém? Amém? Beleza. Então, semana passada, não sei se vocês lembram, mas no momento antes da gente começar a parte da palavra, eu estava ali, nós estávamos cantando, e Deus falou comigo em um salmo, Salmo 42. E eu vim aqui em cima e li antes de orar, e não sei se vocês lembram disso, mas aquilo ficou marcado, ficou batendo na minha cabeça, não entendi porquê, mas durante a semana fez sentido. E para mim faz todo sentido, eu não sei como é que é isso para vocês, mas eu posso sim vir aqui em todas as sextas-feiras. Se de repente vocês quiserem fazer um abaixo-assinado para isso, a gente faz, e toda sexta-feira eu venho aqui e pego só textos bíblicos e lanço um monte de textos bíblicos e monto pregações expositivas em cima de textos bíblicos e falo para outras pessoas que vierem aqui para fazerem da mesma forma, e nós vamos pregar somente textos bíblicos sem falar nada de vida ou relacionamento com Deus. Mas para mim, eu não sei como é isso para vocês, não faz sentido eu vir aqui e só contar o que aconteceu em toda a história, até 2000 anos mais ou menos atrás, e não trazer vida para o nosso cotidiano, daquilo que foi falado há mais de 2000 anos atrás, e acontece não só com a minha vida, mas com a vida de todos vocês. Eu tenho certeza que vez ou outra a gente vai lembrar de algum texto, de alguma passagem, de alguma coisa, de algo, de alguma situação que Deus nos coloca, e que a palavra parece que se torna vida na nossa vida. Já aconteceu isso com vocês? Amém. 2 pessoas, 4 pessoas, amém. E para mim esse é o total sentido da palavra, é que ela possa gerar vida no dia a dia, porque senão, para mim, ela se transforma simplesmente como um outro livro, de alguém contando histórias e experiências próprias da sua vida, das quais eu jamais poderei participar. E não é isso que é a Bíblia, isso não é a boa notícia só do Evangelho. A boa notícia do Evangelho é como o sacrifício de Jesus, de tudo que ela trata, dessa notícia de alguém pagar um preço pelas nossas vidas, também é que a partir de agora, nós fazemos parte e podemos participar não só como anunciantes dessa boa notícia, mas como testemunhas desse reino que está por vir. Mateus, lá no capítulo 7, eu não me lembro o versículo agora, mas diz assim que à medida que o conhecemos, nós podemos dizer aos outros: ei, o Evangelho está ao teu alcance. Por quê? Porque ele chegou na minha vida. E esse é o poder do Evangelho, é poder dizer ao outro, pregar com vida através da minha vida. E o texto de Salmo 42 diz assim, no versículo 11: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. E já pode abrir aí, já que a gente está pertinho, Salmos 40. Depois nós vamos ler, mas olha aqui um pouquinho. É bem fácil a gente... Esse era o banner dessa semana. Era quando Deus diz espere. Porque para nós, tá tudo bem quando alguém diz sim ou não. Mas quando a resposta é espere. E esperar é relativo de quanto tempo eu vou esperar. Pode ser algumas horas em uma consulta, quando você vai para o consultório. Você até marca a hora, mas você tem que esperar a sua vez ser chamado. Como pode ser algo que você ora. Como pode ser algo que você não tem um tempo determinado. Como pode ser coisas que você sabe que a resposta é espere, e você nem sabe se essa espera não vai passar a tua vida inteira, e você não vai ver ela acontecer. Quanto é difícil quando alguém diz pra gente, espera.
Principalmente porque nos nossos dias, mais do que nunca, nós somos afoitos, nós queremos respostas para ontem. A internet mudou algumas características em nós de ser totalmente imediatistas. Para pensar, você pede um iFood, você pede uma teleentrega, a pessoa diz, você pede uma pizza, vai levar 40 minutos. Pensa bem, fazer uma pizza em 40 minutos, isso é muito rápido. Mas, se passar 42 minutos, a gente já começa, meu Deus, mas está demorando para ver essa pizza, eu vou ligar para lá para ver por que está demorando. E provavelmente você liga, porque a gente pensa que está demorando. Mas se você olhar para como é, e todo o processo que tem para fazer uma pizza, se você olhasse para isso, você não acharia que demoraria. Mas você está olhando para a exigência que você fez do seu pedido. Eu quero uma pizza, e disseram para ti, espere 40 minutos. Determinaram o tempo da tua espera, e a tua espera tem um prazo de validade. Mas quando a espera não tem prazo de validade, ou mais, quando você precisa de uma resposta, a resposta chega, e agora você cabe dizer se vai aceitar ou não. E ela vem muito bem vestida, da forma que você imaginou. Mas quando você fala com Deus, Deus diz, espere. Ah, não entendeu, Deus? Eu tenho que dar uma resposta. Eu tenho um prazo de validade para dar essa resposta. E aí Deus diz, espere. E agora? E eu posso falar isso com propriedade. E eu vou contar 2 testemunhos para vocês muito rápido, que alguns a maioria já conhece, e tá tudo bem. E eu me esqueci de perguntar se tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez, que eu acho que tem, porque eu estou vendo gente diferente. Aqui tem uma moça, alguém, abraça ela, Lô. Tem mais alguém que está a primeira vez aqui hoje? Tem mais alguém? Não? Beleza. Há um tempo atrás, há mais ou menos 2 anos e pouquinho, eu trabalhava numa empresa há 12 anos. E a empresa era lá em Farroupilha, eu viajava 80 quilômetros todo dia, de volta, saía às 5 horas da manhã, chegava às vezes 7, às vezes meia-noite em casa, nunca tinha tempo certo, porque poderia acontecer um acidente, o acidente trancava a 122, se a 122 é trancada, não tem como vir embora. Então, várias vezes, e aí, a gente começou a orar, eu e a minha esposa, porque eu queria sair desse emprego. E a gente começou a orar, e eu falei com os pastores, e a gente começou a orar, e a gente começou a orar. E a gente foi orando, e a gente orou, e passou 1 ano, e passou 2 anos, e eu pensei, meu Deus do céu, eu quero sair daqui. E aí, do nada, aparece um cara lá, para trabalhar na Grendene, o Denner, meu amigo. E aí, quando ele chegou no ônibus lá, eu era o síndico do ônibus, porque eu cuidava das pessoas que já... Porque sempre chegava um novato que sentava no banco do cara que já estava trabalhando há 10 anos lá. Daí eu chegava lá no cara e dizia assim, meu, não me leva a mal, mas tem esse banco que estão vazio, mas aqui tem um cara que já faz 10 anos que senta aqui, cara. Já está o formato do corpo dele nesse banco. Aí o cara levantava, ia para outro banco, um daqueles que estavam vazios. E aí quando esse cara, o Denner, chegou lá para trabalhar na empresa, eu como síndico do ônibus cheguei nele e disse assim, cara, tem 2 lugares para te sentar, ou do meu lado, ou atrás de mim. Daí ele olhou para minha cara e falou assim, então eu vou sentar do teu lado. Daí ele pegou e começou a sentar do meu lado. E a gente começou a conversar, e foi indo, e foi indo, e foi indo, e foi indo. E hoje ele está aqui, com a família dele. A família dele toda veio para cá também. Por que eu estou contando isso? Porque, passado um tempo, algumas coisas começaram a acontecer, e eu pude sair da empresa. E aí eu entendi. Tinha um propósito da resposta não vir. A minha espera estava sendo longa, mas porque o propósito de Deus não envolvia somente a minha vida, mas a vida de outros. Porque os planos de Deus, quando a gente olha nessa visão pequena dos nossos problemas, das nossas circunstâncias,
a espera é gigante. Mas quando a gente consegue olhar na proporção maior, de que Deus tem um plano que não trata somente da nossa vida, mas de outras pessoas, a gente começa a entender as peças na mesa de xadrez que Deus vai jogando para um lado e para o outro. E para mim foi tudo bem, tudo acontecendo umas mil maravilhas, porque daí a gente teve a resposta, eu tive paz, deu tudo certo no trabalho, eu pude sair, foi uma maravilha, porque uniu o útil ao agradável. Eu estava orando, deu oportunidade, a empresa quis, deu tudo certo. Só que agora eu passei por uma situação diferente, bem diferente. Porque eu estou com um pouco de dificuldade no meu trabalho, baixou bastante, e me apareceu uma oportunidade de emprego. E aí eu fui, fiz a entrevista sem compromisso, e deu tudo certo. E eles me chamaram. E eu recebi um prazo que eles poderiam esperar, até terça-feira. E aí eu comecei a orar, e eu nunca senti tão vivo o Salmo 42, versículo 11 na minha vida. Por que está abatida a minha alma? Porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu dizia sim, porque pela minha circunstância, é claro que sim. Mas eu não tinha paz para dizer sim. E o pastor Rubens sempre me ensinou: meu filho, o árbitro da nossa vida, paz. Se tu está inquieto, esse é o árbitro. Não tome decisão nenhuma. Você precisa estar em paz. E eu comecei a orar e falei com um monte de gente, tinha um monte de gente orando por mim. E aí segunda-feira o pastor Paulo me ligou e falou: e aí meu filho, como é que está o teu coração? Daí eu disse: totalmente atribulado, sem paz nenhuma, não sei o que fazer, não ouvi Deus falar nada comigo, eu não sei o que eu faço, e eu tenho que dar uma resposta amanhã. E a circunstância que eu estava vivendo já tem a resposta para mim, é claro que é sim. E eu fui orar e pedi para meu pai orar, e um monte de gente orando. E fui dormir e orei e não entendi nada. E terça-feira de manhã eu acordei e pedi para Deus: por favor, Deus, fala comigo, eu preciso de uma resposta. Fala comigo, a minha alma está batida, eu preciso saber, eu não quero fazer minha vontade, porque a minha vontade era já aceitar, porque eu estava precisando. E aí Deus falou comigo um texto de Jó, no capítulo 35, quando Eliú está trazendo juízo sobre Jó, de algumas coisas que Jó está questionando, porque toda a aflição e o que ele está passando. E veio algo que eu não gostaria de ouvir. Eliú diz para Jó: espera em Deus, espera, Jó. E naquela hora eu senti o Espírito Santo falando, queimando no meu coração. E na mesma hora eu mandei uma mensagem para a pessoa e falei: eu não vou ainda. Eu agradeço por tudo, mas eu não vou aceitar. E aí nisso o pastor Paulo me ligou: e aí meu filho? Daí eu disse: pastor, já tomei a decisão. O Senhor falou comigo: espere. E aí Deus deu um texto para o pastor Paulo, em 2 Coríntios, que fala: sou eu quem cuido da tua vida, eu quem cuido da tua casa, eu que faço a provisão daquilo que é necessário. E nisso meu pai me mandou uma mensagem. Deus falou comigo, eu estava orando e Deus falou comigo: espera. E agora? Porque a minha necessidade estava ali. Veio tudo como eu imaginava. E aí Deus diz: espera. Está de brincadeira? E quando Deus diz espera, o que a gente faz? E aí eu fui um pouco mais a fundo sobre isso. Eu queria que a gente meditasse um pouco sobre isso. E eu acredito que Deus vai trazer algo para a tua vida, a respeito do que Deus está trabalhando na minha. Está trabalhando. Porque não é fácil esperar. Então vamos ler o Salmo 40? Diz assim, olha o que Davi fala: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição,
de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Mas bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também o tem desígnios para conosco. Ninguém há que possa se igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas não são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou. Até aqui. Sabe, Davi, ele traz algo muito interessante para que possamos meditar e entender. Que toda a espera traz uma recompensa. E se nós fitarmos os nossos olhos na recompensa, a espera sempre vai ser uma aflição para a nossa vida. Porque se você estiver sempre com os teus olhos fitos lá naquilo que você vai receber, a aflição de não ter aquilo nas tuas mãos vai te deixar desesperado, olhando para o relógio o tempo todo, pensando que o tempo está demorando a passar, pensando que a promessa de Deus está demorando a chegar. Mas a gente precisa aprender que toda a promessa de Deus, até que haja recompensa, até que se cumpra aquilo que Ele possa ter prometido, dentro da minha ou da tua vida, existe um processo no meio do caminho. E esse processo nada mais é, não para que simplesmente tu esteja maduro para receber ou estar onde Ele deseja te colocar, mas sim para que Ele gere intimidade tua com Ele. Porque nos lugares de espera, nos lugares de aflição, nos lugares onde aquilo que se espera estar nas mãos está ainda voando ou distante, não há outra confiança senão se colocar, se lançar nos braços do Senhor, descansar nos braços do Senhor, naquele que tem a provisão. Sabe, em Hebreus no capítulo 6, no versículo 11, eu vou ler alguns textos, você não precisa ler, porque senão a gente vai demorar muito. Diz assim: desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e paciência herdaram as promessas de Deus. E qual o maior modelo que temos disso? Abraão. Em Romanos no capítulo 4, no versículo 16, diz assim: portanto a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. E essa é a característica divina. Ele opera pela sua palavra, e o operar pela sua palavra vai ser no meio da espera. Por isso que a palavra diz que a espera produz perseverança, esperança. Porque dentro dessa espera é onde o Senhor trabalha a nossa intimidade e confiança nele. Porque a fé é esperar as coisas que não se podem ver. E se você for olhar, vários homens tiveram que ter essa espera de confiança. Abraão recebe uma promessa de ter um filho aos 75 anos, 25 anos depois o filho da promessa aparece. José com 17 anos, ele tem aquele sonho que vocês conhecem, mas o que acontece até que tudo aquilo que ele sonhou, ele é vendido como escravo, os seus irmãos vendem ele passa por prisões. Para pensar, ele, através de Deus, ele traduziu todo o sonho do copeiro do rei. E quando o copeiro do rei volta para o palácio, o que ele disse para o copeiro? Não se esqueça de mim. Mas somente 2 anos depois, quando o rei tem um sonho, o copeiro lembra de José. Tem um homem lá na prisão que decifrou, que desvendou todo o meu sonho. Depois de 2 anos, o copeiro lembra. Será que algo incrível que aconteceu na vida do copeiro, que jamais havia acontecido, alguém traduzir exatamente exatamente o que ele havia sonhado, será que não teria marcado a vida dele, para ele lembrar o rei de José? Mas esse é o lance.
tudo aquilo que às vezes acontece na nossa vida, nós olhamos simplesmente como se vivêssemos em uma pequena caixinha, onde o Senhor tem um plano micro, que envolve somente a nossa vida. E se esquecemos de olhar que fazemos parte de um plano gigante, da parte de Deus, em que muitas vezes a nossa vida é parte para que outros sejam transformados, que o nosso testemunho vai gerar vida em outras pessoas, e a nossa história envolvida com outras, vai ter uma multidão maior de pessoas envolvidas e assim, deslocadas para dentro desse reino. Isso fica claro para nós, isso precisa ficar muito claro. Davi, antes de assumir o reinado, ele fugiu praticamente 15 anos de Saul. Todos os homens de Deus que não são nós, porque muitas vezes a gente pega essas promessas e a gente desloca elas para dentro da nossa vida. Eu e você não somos Abraão, eu e você não somos José, eu e você não somos Davi. Eu não tenho como vir aqui apresentar 3 características das quais Davi usou para enfrentar o processo dele da espera e dizer assim: faça esses 3 passos, então você será vitorioso como Davi. Eu não posso fazer isso. Espere 25 anos como Abraão esperou, e o filho da promessa vai aparecer na tua vida. Eu não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque Deus tinha um plano micro e macro na vida de cada um desses homens. E assim exatamente, em cada circunstância, situação, lugar que o Senhor nos coloca, nós precisamos discernir. E por isso o processo até receber a promessa, até chegar onde o Senhor quer que chegamos, de gerar intimidade conosco, para que entendamos qual é o projeto que o Senhor tem dentro dessa circunstância e quais são as outras pessoas envolvidas que precisamos discernir para que esse plano macro, maior, possa trazer o bom fruto. Porque eu posso te dizer formas que eu uso para esperar, mas provavelmente para ti, de repente para alguma outra pessoa vai fazer sentido, mas para a maioria não. Porque cada um de nós tem características diferentes, somos filhos com digitais totalmente diferentes, das quais o Senhor conhece a cada um de nós, exatamente a forma que Ele precisa trabalhar conosco. Eu posso te dar um segmento, um caminho, através da palavra, mas não te dar fórmulas para fazer com que isso dê certo. E é óbvio que toda espera vai trazer uma maturidade para a nossa vida. E o Senhor vai comparar a nossa vida lá em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 26, com o plantio. Porque o plantio, ele precisa que seja colocado uma semente embaixo da terra. Aquela semente, ela precisa germinar. E tudo isso está acontecendo lá debaixo da terra, ninguém está vendo. Os agricultores simplesmente estão ali, tirando os matos da volta, mantendo o chão limpo, estão regando, muitas vezes estão orando pela chuva, das quais não tem controle. Mas lá debaixo da terra algo está sendo gerado. E é por isso que não adianta eu vir aqui trazer fórmulas para você alcançar algo na sua vida. Porque as pessoas, como dizem agora, é moda, né? As pessoas fazem serão ou tiram fotos trabalhando, mas até mais tarde diz assim: está aí a minha sorte. Não é assim que fala? Ou tira foto trabalhando, estou fazendo a minha sorte. É tipo isso aqui da semente. Claro, a gente está tirando foto para mostrar, né? Mas na real isso seria o que acontece escondido. E aqui uma outra forma de explicar, mas que é realmente o porquê disso, é tipo assim: comprei o carro tal, claro, por causa aqui, tá aqui a minha sorte, entendeu? Tá achando que eu tenho sorte. Eu troquei de casa, eu comprei isso, comprei aquilo. Daí tá aqui a minha sorte. Mas da semente é o que acontece lá no esconderijo. E o nosso esconderijo é esse processo da espera,
onde Deus gera intimidade, e na intimidade Ele vai nos rasgando internamente. Para quê? Para que haja de dentro para fora a real transformação e o amadurecimento, para que possamos encontrar aquilo que foi tão esperado ou desejado. Amém? Fica simples para a gente entender isso. Amém? Amém mesmo? Beleza. Em Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 1, ele também nos mostra sobre a maturidade de um filho. E lá ele vai falar assim, ó, que um filho, quando ele ainda é moço, nada ele difere de um escravo. Por que estava fazendo essa comparação da época? Porque antes de um filho ter maturidade, um pai nunca passava a herança para o filho, porque ele não saberia como administrar, visto Lucas capítulo 5, a partir do capítulo 15, a história do filho pródigo, que todos conhecem. Todos viram o que aconteceu com um filho sem maturidade, pegando a herança de um pai. O que acontece? Desperdício. E aqui uma palavra que é muito interessante: desperdício não é algo que está vinculado ao reino de Deus. E é por isso que tudo que Deus faz tem um fim proveitoso, porque no reino de Deus nada é desperdiçado. E por isso que no reino de Deus os processos muitas vezes parecem longos, porque o Senhor espera um filho totalmente maduro para entregar algo tão valioso em suas mãos. Só que tem algo que ainda vai mais profundo. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso, e a Tainá está aqui para me corrigir, que é bióloga. De novo, vou pegar a Tainá, porque está dando a liga que nas 2 semanas está falando coisa que tem a ver com biologia. E a borboleta, antes de virar a borboleta magnífica, as borboletas são muito bonitas, né? Muito obrigado. Também estou que nem um cachorro tossindo aqui, né? Cara, vou trazer uma água. A borboleta, ela é uma lagarta, né, Tainá? Depois ela vira um casulo, né? E através do casulo, tem não sei quanto tempo, ela se transforma em borboleta, né? Aí eu vi a história de um cara que eu achei muito interessante. Ele disse que na janela dele começou a aparecer aquele casulo. E ele disse que todo dia ele tirava uma meia hora para ficar olhando aquilo ali. E ele achava incrível que dentro ele conseguia ver através do sol ela se espremendo, se esticando, se esticando, se esticando. E ele disse que foi passando os dias. E ele disse que não aguentava mais ver aquele sofrimento daquela lagarta dentro daquele casulo. Daí ele pensou assim: eu vou ajudar esse bicho. Ele disse que pegou uma tesourinha bem pequenininha e foi lá e só fez assim, ó, só encostou no casulo e deu uma rasgadinha. E daí ele disse que foi muito rápido. No outro dia saiu uma coisa de dentro do casulo que não era uma borboleta. Era uma lagarta com uns pedaços de asa. Ele disse: pensa num bicho mutante esquisito. E ouvindo ele falar, tem todo o sentido com a nossa vida e a nossa trajetória com Deus. Porque às vezes nós somos o cara com a tesourinha dentro dos processos que Deus está causando e fazendo na nossa vida, para que haja uma real transformação, que assim como um oleiro, Ele está nos vendo lá no final pronto, e como Ele vai nos transformar. E nós, por estarmos no meio do processo, nos debatendo, nos rasgando, nos esticando, tentando arrumar formas, jeitos de que aquilo fique mais leve ou mais fácil de passar, pegamos a tesourinha e Deus, te dá uma ajudinha aqui, ó, só um rasgadinho. E sabe o que acontece? Lá na frente, nós não alcançando e não chegando da forma que o Senhor esperava ou projetava, e culpando Deus. Porque Deus é o culpado disso. Porque está desse jeito por causa daquilo lá que Deus fez.
Só que aquilo lá que Deus fez era espere. Até ouvir agora está pronto. Mas no meio do espere, a gente se empurrou, a gente rasgou um pouquinho o casulo para tentar diminuir o tempo da espera. E eu achei uma história interessante que fica muito clara, já no Antigo Testamento, para a gente conseguir entender isso. Se você for ler, eu anotei os textos, depois você pode conferir em casa se quiser anotar aí para ver. Em Gênesis, no capítulo 15, a partir do versículo 12, você vai ver Deus conversando com Abraão e dando a promessa de que o povo dele ficaria escravo praticamente 400 anos de um outro povo. Ele não especifica. E nós sabemos que é o Egito. Só que olha o que acontece. Se você for ver a história, depois você pode ver no livro de Atos, a partir do Atos capítulo 7, você vai ver Paulo falando sobre isso. Você tem outro pré-anúncio disso em Hebreus, que fala também que o povo esteve cativo no Egito há aproximadamente 430 anos. Espera aí. Então Deus errou, porque Deus falou para Abraão que era 400 anos. E como fica 430 anos? Porque no meio disso tem um cara chamado Moisés. E olha como é interessante isso. E como é muito importante a gente entender o tempo da espera e entender o propósito maior que Deus tem nisso. Porque agora volta para a minha história para ficar mais claro. E se eu tivesse me adiantado a história, e lá quando eu e os pastores e a Yúlia começamos a orar, no primeiro ou no segundo ano, eu tivesse chutado o balde e saído da empresa. Daí tu vai dizer assim para mim, claro que Deus vai usar outro. É claro que Deus vai usar outro, eu não sou o queridinho de Deus, é claro. Mas Deus, Ele tem planos, Ele tem circunstâncias, situações que Ele quer usar eu e você. Para que a nossa fé seja acrescentada, para que a fé de quem está na nossa volta seja acrescentada. E se eu tivesse chutado, qual seria a forma que Deus teria feito, ou quantos anos mais teria levado para o Denis estar aqui na igreja? Porque Moisés fez algo que Deus não mandou ele fazer. Porque olha só, quando Deus mata o egípcio, se você fizer os cálculos, quando Moisés mata o egípcio, se você fizer os cálculos, faltava 10 anos para fechar os 400 anos, para o povo ser liberto do Egito. Mas Moisés vai lá e mata um egípcio, e acontece tudo aquilo que você conhece a história. E por causa de Moisés, a trajetória do povo se acrescenta em mais 40 anos. Mais 10 anos para ser liberto e mais quase 40 anos de deserto. Não influenciou só na vida de Moisés, mas naquilo que Deus queria fazer com todo o povo de Deus. Para pensar nisso, por causa de um homem. De repente, por causa do nosso cortezinho no casulo, Deus vai ter que gerar outras circunstâncias. Ele é o Todo-Poderoso, Ele faz do jeito que Ele quiser, óbvio que sim. Mas Ele vai ter que gerar outras circunstâncias, formar outros mapas, para que o plano maior se concretize. Porque eu e você, no meio da espera, colocamos uma tesourinha no casulo, para tentar fazer com que o tempo fosse mais rápido. E aqui, eu trago uma outra história, também da Bíblia, e de que aí sim, mostra o quanto que a espera tem um valor tão importante e significativo diante de Deus, quando ouvimos a sua voz. Você lembra de Zacarias e Isabel? Os pais de João Batista. Nós falamos muito de João Batista, mas pouco de Zacarias e Isabel. Zacarias era um homem íntegro, um sacerdote. E eles buscavam a Deus, e Isabel, ela era estéril. Ela não podia ter filho. E eles oravam e buscavam e jejuavam para que tivesse um filho. E receberam a promessa de que teria um filho, de que o ventre dela seria aberto. Mas sabe quanto tempo levou isso? A Bíblia chama de o filho da velhice. Mas agora, abre um pouquinho a tua mente comigo, rapidinho, e para pensar. Deus deu um filho para Zacarias e Isabel? Não, artigo definido. Deus deu o filho para Zacarias e Isabel. Porque Deus deu João Batista. Quem é João Batista, Raul? O precursor do Filho de Deus.
o ladrilho do Filho de Deus, aquele que abriu o caminho para Jesus Cristo. A espera de Zacarias e Isabel tinha um plano maior, gigante da parte de Deus. Por que o filho demorou? Porque existia um plano maior. O Filho de Deus estava envolvido no plano de satisfazer o coração de Isabel e Zacarias. O filho deles fazia parte de todo o plano de Deus para a entrega do seu filho pela humanidade. Você tem noção disso? Você tem ideia de o quanto às vezes nós estamos cortando lugares para os quais Deus quer nos levar, ou gerar em nós, ou através de nós, mas por causa da nossa ansiedade, nós não estamos chegando lá? E eu sei sim que é difícil esperar, e eu sei que às vezes nós estamos esperando o reconhecimento. E quero outra história. Mardoqueu, o tio de Esther, ele livrou a pele do rei. Eles estavam conspirando para matar o rei, e Mardoqueu livrou a pele do rei. E um determinado dia, depois de muitos anos, o rei acorda de madrugada sem sono, e como não tinha Netflix, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha nada para ele girar, a internet, nada, ele pega e chama um dos seus mordomos e diz: pega as crônicas do rei, vamos até a biblioteca, pega as crônicas do reino, eu quero ler algumas. E qual a crônica que ele pega e lê? De qual história? De um cara chamado Mardoqueu, que desvendou algo que havia sido tramado para o rei ser morto. E ele pergunta para o seu mordomo, depois de muitos anos: e o que nós fizemos para este homem? E o mordomo diz: provavelmente nada, porque não está escrito nada aqui. Então amanhã a primeira coisa que faremos é ir ao encontro de Mardoqueu. Quantos anos passou isso? Provavelmente Mardoqueu já estava desacreditado. Sabe quando tu faz algo esperando algo em troca e não vem? E quem aqui nunca fez algo esperando nada em troca? Tire a primeira pedra na minha cabeça aqui. Nós sempre fazemos. No fundo, no fundo, no fundo, lá na essência, a gente sempre pensa assim: mas uma hora, alguma coisa. Porque está na gente isso. Está na gente. A gente ama dar presente, mas a gente gosta de ganhar um presentinho. E do nada, muitos anos depois, Mardoqueu é reconhecido. E agora eu queria convidar vocês para se colocar de pé. E agora eu faço jus à figurinha. Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15. O Bael pode passar aqui. E aí tu vai dizer para mim assim: beleza, entendi as histórias, achei legal o testemunho. E o que eu faço com tudo isso? Como eu aplico? Porque continuo sendo ansioso. Eu também sou. Muito ansioso. Ramon balançando a cabeça. Meu irmão. Sujo, falando do mal lavado. A gente é ansioso. A sociedade que a gente vive, a cultura, parece que nos exprime para ser ansiosos. Mas tem algo que me chama muita atenção. E é isso que eu tenho tentado colocar em prática para mudar isso na minha vida. E aí eu vou voltar para aquilo que eu tenho falado as muitas sextas-feiras seguidas. Que é o para que o Senhor coloca circunstâncias, situações, dificuldades na nossa vida. Por que as coisas dão errado aos nossos olhos? Por que precisa o tempo da espera? Por quê? Porque tudo que o Senhor quer é gerar em nós intimidade. Porque o que o Senhor faz? Ele diz que nós precisamos receber o reino de Deus como uma criança. Qual o sentido disso? Para quem não tem filho, de repente não vai fazer muito sentido. Para quem tem filho, faz total sentido. A Mariana, minha filha, ela tem umas 3 caixas de plástico. Mas pensa numa cacaiada de coisa.
tem caixinha de remédio, tem sacola plástica do Rissul, tem boneca sem cabeça, tem boneca só com a cabeça, tem só o tronco da boneca, tem carrinho sem roda, tem roda sem nenhum carrinho. E se eu pegar tudo aquilo lá e botar fora, ela até vai sentir falta no primeiro dia, porque ela vai ver aquele lugar vazio. Mas ela não vai entrar em depressão por causa disso. Ela não está nem aí. A semana passada a gente foi num bazar, e ela ama bazar, porque tem todo tipo de porcariazinha que a gente não precisa no bazar, e de brinquedinho que ela fala pra mim assim: ah, pai, esse aí é só R$5, isso é bem baratinho. E aí a gente já entra falando pra ela: não dá pra comprar nada hoje, tá, Mariana? Tá bom, nem de R$5? Não, nem de R$5. Aí a Yuli que entrou com ela e voltou com uma bonequinha. Daí ela já entra no carro falando assim: pai, foi bem baratinho, não foi nem R$5. Eu disse: ah, que bom então. Uma boneca com uma cara esquisita, com um vestido esquisito, e para ela só existia aquela boneca. As outras coisas tudo não tinha mais valor. E 2 dias depois, a boneca já estava sem cabeça, sem sapato e sem a roupa. E ela está em depressão ali. Vocês não viram no começo do culto ela correndo para cá e para lá? E para mim faz total sentido. Porque antes de Jesus dizer para os discípulos, ele puxa uma criança. Eu anotei o texto, se você quiser olhar em casa depois. É Marcos 10:15. Mas daí você volta um pouquinho. Em Marcos 10:15 você vai ver Jesus com os discípulos. Diz assim, ó: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então ele puxa uma criança que estavam ali brincando perto deles, dos discípulos. Mas você precisa voltar um pouco antes, porque um pouco antes tem uma outra passagem, que é a passagem do jovem rico. E o jovem rico chega diante de Deus, e o Senhor diz: que bom que você chega a mim. Não está escrito assim, eu estou parafraseando. Eu só te peço que tu faça uma coisa: vende tudo que tu tem e dá aos pobres. E o jovem rico vira as costas, porque isso ele não pode fazer. E eu vi uma história que tem tudo a ver. Um pastor contou que ele estava caminhando na beira da praia com o filho dele de 7 anos. E o filho dele gostava muito de conchinhas, de coisas da praia. E ele começou a juntar conchinha, juntar conchinha, juntar conchinha, juntar conchinha. E eles já tinham caminhado quase 1 quilômetro. E de repente tinha uma estrela do mar boiando, bem grande, bonita. E ele disse para o filho dele: filho, leva essa estrela do mar de lembrança. E ele disse que o filho dele foi na beira do mar e estava lá e se abaixava e levantava, se abaixava e levantava, e não pegava a estrela do mar. E ele chegou perto e perguntou: filho, por que tu não pega a estrela do mar? Daí ele disse: pai, porque eu estou com as mãos cheias. O jovem rico estava com as mãos cheias de dinheiro e não pôde abandonar para ser cheio de Cristo. O reino de Deus e ser como uma criança é ser como a Mariana, é ter as mãos vazias. E para mim ficou muito claro isso essa semana. Se eu quiser realmente receber o reino de Deus, eu preciso estar com as mãos vazias. Porque somente quando eu estou com as mãos vazias, eu estou inteiro para Ele. E o lugar de espera é exatamente esse: é estar totalmente vazio para ser cheio dEle. Isso é se tornar como uma criança. É se eu tenho carro ou se não tenho.
se eu tenho casa ou se eu não tenho. E o mais pesado, para você que tem um filho, para você que já tem família, vai me entender. Ou para você que é filho, pode se colocar no lugar do seu pai. É entender que nem mesmo as minhas filhas ou a minha esposa são meus. Porque diante dele, eu só posso ter mãos vazias para poder ser cheio de quem ele é. E essa é a boa notícia do Evangelho. Porque na tua dificuldade, no momento da espera, tudo o que ele quer é te levar para o lugar de intimidade e estar com as mãos vazias, onde se tem ou se não tem, não te interessa, porque diante dele tudo que queremos é apresentar mãos vazias para ser cheios dele. Amém? Eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Eu queria te convidar a fazer uma oração de entrega. Eu não sei quais são as conchas que encheram as tuas mãos. E de repente essas coisas, essas conchinhas podem ser coisas lícitas ou podem ser coisas quebradas. Mas o que o Senhor convida essa noite a mim e a você é nós lançarmos diante dele todas essas conchinhas para recebermos a estrela da manhã, para recebermos o lírio dos vales, para recebermos a rosa de Saron, para recebermos o pão da vida, para recebermos o consolo bem presente na hora da angústia, para recebermos a palavra que é a própria vida, para recebermos o Espírito Santo, que é a verdade do reino de Deus, para recebermos um batismo de fogo, que é o fogo do Espírito que não te consome, mas que te faz transbordar de quem Ele é. E Ele está aqui. Eu não conheço o íntimo de cada um de vocês, mas o Senhor conhece. E o Senhor conhece aquilo que tem enchido as tuas mãos. E eu não sei se é uma pessoa ou duas, mas o Senhor está me incomodando a isso. E eu quero te convidar. Não para mim, porque você não precisa fazer isso diante de mim. Mas se de repente você percebe que a tua vida tem te levado a estar com as mãos cheias quando você está diante dele, eu queria te convidar para vir aqui na frente. Eu quero orar com você. Vir aqui na frente e lançar diante do altar as tuas conchas, e de mãos vazias ser cheio da presença dele, de quem ele é. Eu quero que você ore e olhe para o seu interior, e você faça, e você tenha essa atitude nessa noite. Eu queria convidar você que está em casa, que nesse momento aí na sua casa você fizesse também uma oração de entrega. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são os dias que você tem vivido, eu não sei o que você tem ouvido do Senhor, e de repente também espere no Senhor. Entregue as tuas conchinhas nas mãos do Senhor e venha de mãos vazias.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Diga mais uma vez: a Ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Senhor, nós já chegamos diante da Tua presença, Jesus. Nós clamamos pelo Teu Espírito Santo e te pedimos, Senhor, recebe as nossas conchinhas em cacos nessa noite. Mesmo aquilo que é lícito e tem ocupado o Teu lugar nas nossas vidas, tem enchido o Teu lugar, Senhor, nós nos despimos nessa noite para que sejamos cheios de Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu clamo nessa noite e te peço, Senhor, toca a cada pessoa, a cada homem, mulher, jovem, adolescente que está nos assistindo nessa hora na sua casa, que ele possa ser cheio de Ti, se achegue de mãos vazias e seja surpreendido pela Tua presença. Na Tua casa seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo aí na Tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós clamamos por isso, Senhor. Nós clamamos por isso.